Edu, você vai começar falando sobre uma pesquisa Isso. a respeito do Brasil, né, ser um país racista. Como é que é os detalhes Uma aí da pesquisa história? super interessante. Ela saiu no final da semana passada. Mesmo problema de sempre. Um monte de notícia, um monte de confusão, um monte de denúncia. A gente acaba passando batido. Mas essa pesquisa não valia para sexta, não valia só para sábado, sabe? Não é o que a gente chama de notícia quente, notícia fria. Isso é uma fotografia da realidade do país. E na Carta Capital tem uma matéria extensa que conta em detalhe, né? Matéria da Mariana Serafini. E é muito sintomático, né? O que essa pesquisa traz para a gente. Primeiro, o título, em tese, deixa a gente animado. Não animado pelo país, pela forma como o país funciona, mas animado pela constatação, né? Chamar a atenção, é aquela história dos sintomas. Às vezes você está doente, não sei o quê, você quer tratar, mas você não sabe direito o que é. Aí quando você tem uma clareza do sintoma, aquilo te ajuda a buscar um tratamento para a história. Então, o sintoma não poderia ser mais claro. A pesquisa mostra que 8 em cada 10 pessoas... Pô, a gente está falando, irmão, de mais de 80%. O número é 81%, o número certinho. 8 em cada 10 pessoas consideram o Brasil um país racista. E a gente, vamos lá, a gente sabe que o Brasil é um país racista. Isso é um fato. Essa pesquisa é uma pesquisa que mede a percepção, o grau de consciência das pessoas, né? Aliás, devia ter, né, o Ministério da Consciência de Classe. Né? Devia ter o Ministério da Consciência Racial, devia ter um Ministério da Consciência, né? Porque ia ajudar muito. Então, essa é uma pesquisa que traz esse dado, que é um dado animador, não no sentido do que para o que ele aponta, né? Que é uma realidade muito triste, mas no sentido de você falar, poxa, as pessoas têm consciência de que o Brasil, um país que há 150 anos atrás era um país onde o povo negro era negociado como coisa, leiloado, era posse, né? Tinha direito nenhum. Esse país, é claro, que segue, enfim, dividindo, ele segue apartando. Vivemos um apartheid velado. Não tem a menor dúvida disso. Não tem, você olha todos os números, todos. Você olha o número de quais pessoas que são presas, quais pessoas que permanecem presas. Você olha a quantidade de CEOs que você tem, cargos executivos, em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Aqui a gente faz um mega esforço no ICL para ter diversidade, mas a gente não tem no ICL uma representatividade do que é o país. Quer chegar lá, mas não tem. O país é um país que funciona no regime de um apartheid velado. Então, essa é a primeira notícia que fala, poxa, o sintoma está claro para todo mundo. Mas aí vem o problema, e aí eu digo que a gente tem que ter o Ministério da Consciência de Classe, esses ministérios. Vamos ver quando as pessoas são perguntadas sobre como elas se comportam. Porque é aí que você tem como mudar o mundo, né? Era o Gandhi que falava, cara, seja a mudança que você deseja para o mundo. Eu acho que era o Gandhi, ou o Gandhi, ou Martin Luther King, enfim, algum dos grandes, era ele. Ele falava, seja a mudança que você deseja para o mundo. Então, isso aqui, irmão, a mudança que eu desejo para o Brasil, essas pessoas, eu imagino, é que o Brasil não seja um país racista. Então, eu devo ser essa mudança. Não, eu não. Por quê? Porque eu não sou racista. Racistas são os outros, mas eu não sou racista. Vamos ver o que as pessoas responderam? Coloca aqui. Muito forte essa notícia. Vamos lá. Espelho, espelho meu. Reação dos entrevistados a perguntas embaraçosas. Aí fala, você já sofreu racismo? A grande maioria diz que não. Você olha o vermelho e o laranja, é o não. É o não nunca de jeito nenhum. Aí o outro assim, não. Né? Discordo totalmente ou discordo. Nunca sofri racismo. Porque o cara, ele não quer assumir
esse lugar do oprimido. O cara quer ser o cara de Corolla que defende como é que se diz? Que os ricos não paguem imposto. É o cara que tem o Jeep Renegade e que dá piti quando diz que vai ter imposto sobre fortuna, que só pega quem tem mais de 20, 50 milhões de reais. Então, quando você fala assim, você já sofreu racismo? Eu não, porque isso não é comigo. É com ele, mas ele diz que não é comigo. Não é contigo? 56% da população brasileira é negra, segundo o censo. Não, não é comigo. Aí vamos lá. Você tem atitudes e práticas que considera racista? Aí é mais, meu irmão, é impressionante. 75% discorda totalmente. É o famoso nunca. Nunca. E aqui o nunca é o seguinte, você está andando na rua, vem ali o moleque com boné para trás, é preto e é branco. Olha a reação das pessoas. Entrou na loja, uma pessoa começou a mexer nas coisas, saiu da loja, é preto e é branco. Olha a reação de quem está na loja. Do segurança da loja. Do segurança da loja, principalmente, mas além do segurança da loja, da gerente, porque muitas vezes o segurança é acionado pela gerente, é acionado pela vendedora, né? O policial vai abordar ali, pegou ali com um cigarrinho de maconha, é preto e é branco. O juiz vai julgar, apareceu na frente do tribunal, é preto e é branco. Meu irmão, olha os números. Olha os dados. Aí vem aqui. Você tem atitude e prática que considera racista? 85%. 75 mais 10. Não. Como é que pode 81% dizer que o país é racista e 85% dizer que não tem atitude racista? Tem uma dissonância aí. A conta não fecha. E é impressionante, porque quando essa conta aqui não fecha, a realidade não muda, irmão. A realidade não muda. O que eu aprendi quando eu passei a conviver, meu irmão, nos espaços onde eu fui convidado para conhecer, nos acampamentos do MST, nos quilombos pelo país, nas aldeias dos nossos irmãos Guarani Caiovás, era como eu era e sou ainda todo torto. Eu sou ainda todo torto, irmão. Porque quando vem a situação, a primeira reação, aquela que está enraizada, diriam alguns, os dois funcionam, é uma reação, meu irmão, caída, ruim. É a reação daquela do Brasil racista. A minha reação imediata, aquela instintiva, dado tudo aquilo que foi construído em mim, é uma reação racista. E aí entra a hora de você pensar e ganhar aqueles 10 segundos para cair em si e falar, não, calma aí que tu tem que ter aprendido alguma coisa. Luta contra isso. Só que se a gente não mudar a forma como a gente age, se a gente não mudar essa consciência aqui, os 81% não vão mudar nunca. Agora, tem um outro ponto importante, Gabi, William, que é o seguinte. Quando o Mourão, vice-presidente da República, falava, e já falou para mim, quem quiser dar Google, e vai ver na entrevista que ele deu para mim, quando eu estava na Jovem Pan, 40 dias que eu trabalhei lá. Ele me falou o seguinte, no Brasil não existe racismo. O Mourão falou para mim, no Brasil não existe racismo. Bolsonaro fala a mesma coisa, que no Brasil não existe racismo. Por que eles falam isso? Porque aí, essa turma aqui, que fala o seguinte, não, eu não sou racista. Ela vai criando ali, ó, um bond, um vínculo, um elo. Então, para você ser eleito, você tem que se vincular com a forma como a maior parte da população se sente.
Então você age como racista, que é o que o Bolsonaro faz, mas não assume o seu racismo. Pronto, você se vinculou ali. Eu repito, o país tinha que ter um esforço para mudar isso aqui. Mais até do que aquele outro, que considera um país racista. Porque considera o país racista não é comigo, meu irmão, é com os outros. Aqui é o que eu posso fazer de diferença, o que eu posso fazer mudar. É um número chocante, é uma pesquisa importantíssima, é uma pesquisa que nos ajuda muito a entender a situação do país, e quando a gente enfrentar isso aqui, a gente resolve um monte de problema. A gente resolve questões que acontecem ali nos presídios, mas a gente resolve questões que acontecem também nas empresas. A gente resolve questões que acontecem no campo político. Vamos lembrar dessa briga do Frei Davi agora, né? Do Renato Freitas, de todo mundo. Tinha uma lei que era para garantir verbas para as mulheres e para os negros. Não foi respeitada. O que os partidos estão fazendo? Votando uma anistia. Por que eles estão votando uma anistia? Porque, meu irmão, não vai ter revolta popular contra isso. Não vai ter revolta popular contra isso. Leiam Carta Capital, uma matéria super importante e que mostra que, apesar das pessoas reconhecerem que a gente vive num país racista, ninguém se acha racista. Ministério da Consciência de Classe e Ministério da Consciência do Racismo. Esses seriam dois ministérios que fariam a diferença no país. E é isso, Edu. A gente tem um problema, Edu, Gabi, quem está assistindo a gente, é de que um problema que não existe, a gente não precisa tratar, né? É claro. Então, se o racismo existe lá, as pessoas que tratem, que resolvam. Não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema do outro, né? E a gente precisa lembrar que tem um ótimo livro, inclusive, fica uma dica de leitura para vocês, um livro bem pequenininho, chamado O que é Racismo Estrutural, do agora ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, que fala exatamente sobre isso. Qual é o nosso papel, em especial como pessoas brancas, nessa luta contra o racismo estrutural. O racismo é um problema nosso, viu, gente? De pessoas brancas, não é um problema de pessoas pretas. Elas são as vítimas do racismo. A nossa sociedade destina espaços melhores, destina melhores oportunidades para pessoas brancas. E é nossa responsabilidade discutir esse status quo, esse lugar que a gente ocupa enquanto posição de privilégio. E o nome do Instituto, a Robertinha nos passa aqui, é Instituto Peregum e Projeto Seta. O que o sem óculos é o que eu consigo ler se eu estiver errado. Ela corrige a gente. Robertinha, que mandou vários dados aqui. Se você fizer uma pesquisa dessa sobre homofobia, eu tenho certeza que vai dar parecido. Eu tenho certeza que vai dar parecido. Porque a gente tem que entender que o problema só vai ser resolvido quando rolar a tal da consciência. E muitos diriam, no fundo, cai na consciência de classe. Muitos diriam, não estou dizendo que é com certeza, mas faz sentido. Faz sentido, né? Porque, no fundo, cai na questão da consciência de classe. E o Brasil, onde você tem durante 400 anos o povo negro forçado a trabalhar e gerar riqueza para o povo branco, meu irmão, é claro que a questão racial ela fica impregnada na questão da consciência de classe também. Então, é aquela história. Sem isso aqui ser resolvido, pode ter governo de esquerda, pode ter política disso, pode ter política daquilo. Enquanto o Brasil for um país que age de uma maneira racista, mas as pessoas não se assumem racistas, vai ser difícil a gente chegar num lugar diferente. Tem até algumas ponderações aqui no chat, né? Várias pessoas comentando a respeito disso. O Sérgio Mota faz uma sugestão ou uma ponderação aqui. Talvez perguntar se tem preconceito, a resposta fosse mais fácil de responder para o entrevistado do que a palavra racista. O Vinícius Sá. Muitos de nós negros não sabemos que sofremos racismo. A gente acha normal, separado, o tempo todo. Perfeito. Que é o que diz, bota ali aquele gráfico. Que é o que diz o primeiro gráfico. Aqui, ó, você sofre racismo? Não. Por quê? Porque é assim mesmo.
Eu nasci já era assim. Eu vivi já é assim. Imagina que você nasce com algum tipo de dor, assim. Mas a vida inteira você sentiu aquela dor. Você sente dor aí? Não, eu sempre senti esse negócio. Né? Até o dia que você consegue tirar aquilo, o cara sente um alívio. Fala, caraca, a dor que eu sentia e nunca percebi, porque sempre teve. Então é difícil para muitas pessoas, como o irmão diz, primeiro, entender isso como racismo, porque é uma coisa que sempre existiu. E segundo, para outras pessoas, assumir essa posição de ser o oprimido da história. Ninguém quer se assumir como oprimido. E aí, aquela de e você? Contigo, irmão. Agora, é racista ou não é? Eu, não. Os outros são. Na verdade, quando os outros são, que ele concorda totalmente, é 5%. Um em cada 20 brasileiros acham que os outros são racistas. Em especial, Gabi, eu só quero Não, destacar... acham que eles são racistas, perdão. Um em cada 20 brasileiros acha que eles são racistas. Tem um comentário do Uli, acho que é a Uli, se for a Uli, você me perdoe, a Uli Zizo falando, tem muita generalização, porque há muitas pessoas progressistas racistas. Isso é uma coisa que a gente pode falar em outro momento, a gente tem outro assunto para falar agora, mas isso é verdade. Verdade, a gente total. acaba colocando sempre, não, tem uma agressão contra a mulher, certeza que é um bolsonarista. Não, tem racismo, tem homofobia, gente. E esse é um problema da sociedade brasileira e passa por todos os campos, obviamente. A gente, do campo progressista, discute mais esses temas, né? A gente não coloca esses temas para debaixo do tapete, mas, obviamente, isso também é muito problema no campo progressista, em relação a todas as opressões.